Gravação feita em 9 de janeiro de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo, instrutivo e libertativo de impressões fragmentadas. F. Rankusarski URGANISAR O Budismo no Brasil HFLURBAB Editora 2002 Seu caloroso coração brasileiro e a energia pura de Maitreya atuam em muito bem Joênito S. Reflexões sobre Lama Michel Rankusarski. Uma introdução originalmente centrado na região do Himalaia. O Vajrayana foi, durante séculos, o ramo culturalmente muito especializado do budismo. Devido à ocupação do Tibete pelos chineses, à fuga de grande parte da hierarquia religiosa e ao deslocamento da vida monástica para os países vizinhos, sua situação mudou dramaticamente a partir da segunda metade do século XX. Fora da sua terra natal, onde muitos dos seus mosteiros originais foram destruídos durante a Revolução Cultural, estabeleceram-se novos centros de tradução do budismo tibetano em países asiáticos. Logo depois o Vajrayana se abriu para o público ocidental. Um exemplo deste desenvolvimento é o movimento do monge Lama Gangchen. Em 2000, a sua organização abrangeu, além de entidades com uma perspectiva internacional como a Lama Gangchen Piase Foundation, em atividade desde 1992 e mais tarde reconhecida pelo ONU, cerca de 75 instituições locais. O foco do seu movimento são os países europeus. A sede internacional localiza-se em Milão, hoje cidade residencial de Lama Gangchen. Lá, encontra-se também o Kumpen Lama Gangchen Institute, fundado em 1989 e dedicado à preservação de aspectos da herança cultural da região do Himalaia, como a astrologia budista tibetana ou a pintura de Thangka. Professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na PUC/SP. 287 O Budismo no Brasil. Além disso, Milão é o local da editora Lama Gangchen Piase Publications. Deve-se mencionar também a existência do programa Rádio da Paz realizado na emissora Rádio Atlanta. O movimento de Lama Gangchen divulgou endereços de suas entidades também na Suíça, Espanha, Holanda, Inglaterra e Alemanha. Na Ásia, encontram-se entidades na Índia, na Malásia e no Sri Lanka. Além disso, há pelo menos um centro na Indonésia, um no Paquistão e um na Tailândia. No Nepal foram fundados por Lama Gangchen o Himalayan Healing Center e o Hospital Sanko, duas instituições específicas na área da saúde. É notável que também a China apareça entre os países asiáticos nos quais as atividades budistas de Lama Gangchen deixam suas marcas. Em relação à Europa e à Ásia, o movimento na América não é muito expressivo. Nos Estados Unidos existem somente 6 grupos. Estabeleceram-se também círculos na Argentina, no Chile e na Venezuela. Porém, o país mais importante para o movimento na América Latina é o Brasil, onde foi fundado, além do grupo Pax Drala no Rio de Janeiro, o Centro de Dharma de Shoitsu, localizado em São Paulo. O centro pode se orgulhar de ser a primeira instituição que Lama Gangchen abriu no Ocidente. No seio deste centro, cresceu Michel Lenz César Kalmanovitz, que é um foco deste artigo. Lama Michel, como é conhecido, é filho de Isabel Vilares Lenz César e Daniel Kalmanovitz, um casal que se envolveu muito na fundação do Centro de Dharma e ainda desempenha um papel destacado no movimento de Lama Gangchen. Michel é considerado um tulku, isto é, a reencarnação de um grande lama, ou seja, mestre espiritual. É tido como o provável sucessor de Lama Gangchen. E um dos poucos tulkus ocidentais, que surgiram no budismo tibetano desde a ocupação da sua terra natal pelos chineses.
Do ponto de vista da história das religiões, estas reencarnações ocidentais são interessantes por indicarem a transição de uma religião culturalmente especializada e geograficamente limitada para uma religião mundial. Sob esta perspectiva, serão discutidos abaixo o caso de Lama Michel e suas implicações. Antes disso, porém, é necessário resumir informações básicas referentes a Lama Ganchen, a sua abordagem e a sua organização. Franco Zaski 2 Lama Ganchen e o Centro de Dharma em São Paulo Monge Tilei Arpel Lama Shrestha, nascido em 1941 e conhecido no Ocidente como Lama Ganchen Rinpoche, é natural do Tibete Ocidental. Já em sua infância foi identificado como detentor de uma antiga e ininterrupta tradição tântrica, especificamente venerada pela sabedoria na área de cura. Foi entronizado aos 5 anos como Tulku, em continuidade a uma longa sequência de vidas que tem seu ponto de partida no século XV com Panchen Zangpo um dos discípulos do primeiro Dalai Lama. Em seu mosteiro Tashi Lumpo, em Shikatse, tomou Sebade. Mais tarde, Panchen Zangpo fundou e liderou também o mosteiro Ganchen que fica na mesma região. Os seguidores de hoje consideram Lama Ganchen como portador de conhecimentos profundos sobre a complexa inter-relação entre corpo e espírito, bem como sobre a capacidade de conhecer, através de sintomas, as causas verdadeiras de doenças físicas e mentais. Dizem que, de acordo com a sabedoria adquirida durante suas existências anteriores, Lama Ganchen obteve, em prazos extraordinariamente curtos, altos graus de formação nas universidades monásticas do Tibete em Tashi Lumpo, Será, Ganchen, Tropo e Netsoi. Circula também a informação de que, devido à ocupação do Tibete pelos chineses, Lama Ganchen foi obrigado a trabalhar como camponês na sua região de origem, depois de ter sido forçado a se formar, num curso de 6 meses, na área da agricultura. O monge não se comportou como exigido e dedicou-se ao trabalho, no meio do seu povo, como curador. Os chineses reagiram rigorosamente e o condenaram a 2 anos de trabalhos forçados. Todavia, depois desta pena, Lama Ganchen voltou a seguir seu destino como médico tradicional, continuando a sofrer pressões por parte de autoridades. Para não pôr a própria vida em jogo, fugiu do Tibete. Assim, em 1963, Lama Ganchen foi para o exílio, passando por Sikkim, onde trabalhou por um tempo como curador em campos de fugitivos tibetanos na região do Himalaia. Decidiu aperfeiçoar sua formação acadêmica na área de estudos tibetanos avançados e se matriculou na Universidade de Varanasi. Em 1970, mudou-se para o mosteiro de Serame, na Índia do Sul, de onde saiu com o alto título de um Geshe Rigron. 289 O budismo no Brasil. Em 1982, depois de ter recebido um convite do centro de retiros na ilha de Lesbos, Lama Ganchen iniciou mais uma mudança profunda em sua vida quando viajou, pela primeira vez, para a Europa. Foi para a Grécia, a Suíça e a Alemanha. Em 1983, fez mais uma viagem à Europa e 2 anos mais tarde fixou residência na Itália e finalmente obteve a cidadania italiana. Até 1987, visitou vários outros países europeus, especialmente para atender clientes. Nesta época, conheceu a brasileira Mônica Benvenuti, que ficou impressionada com sua atuação e sua capacidade na área da cura. De volta a São Paulo, ela decidiu convidá-lo para uma viagem ao Brasil. No decorrer dos preparativos para recebê-lo, Mônica Benvenuti, por recomendação de seu astrólogo, encontrou a psicóloga e terapeuta Isabel Vilares Lenz César, que contribuiu para a vinda de Lama Ganchen em 1987.
Como ele se lembra, tinha aceitado o convite para apenas visitar amigos e atender a alguns pacientes. Porém, Isabel Vilares Lens César, que, nesta época não sabia quase nada sobre o budismo, afirma que, quando foi apresentada a Lama Gangchen por Mônica Benvenuti em um hotel de São Paulo, ele lhe disse que ela fundaria o seu primeiro centro num país ocidental. Isabel se envolveu com a ideia e instalou no bairro do Sumaré, na casa onde fica seu consultório, o Centro de Dharma da Paz Shri Shoitsu, inaugurado em 1988 por Lama Gangchen por ocasião de sua segunda visita ao Brasil. 3 Lama Michel. Em 1995, Lama Gangchen escreveu: "Visitei o Brasil pela primeira vez em 1987, quando encontrei um casal especial, Bea e Daniel, com 2 filhos, Michel e Fernanda. Imediatamente tivemos uma boa relação de amizade. Desde o princípio, percebi que as crianças eram especiais. Não cheguei a dizer nada, apenas passei a observar das mais diversas formas suas qualidades, energias e comportamentos." 3. Na época deste primeiro encontro, Michel Lens César Kalmanovitz, nascido em 2 de julho de 1981 em São Paulo, tinha somente 6 anos e era um Lama Gangchen em 1996b. 2 cf. Praticantes procuram caminho da felicidade. Estado de São Paulo, 9 de janeiro de 1998. 3. Uma jovem ideia de paz. 15. 290 Trancosaski, considerado um menino especial não somente por Lama Gangchen. Como a sua mãe se lembra, antes mesmo de ter certeza de estar grávida, um astrólogo previu que logo ela daria luz a uma criança karmicamente predestinada a 4. Desde seu nascimento a criança se comportava de acordo com tal previsão. Michel era bem-humorado e mostrava uma maturidade muito acima da sua idade. Havia várias indicações do seu entendimento claro sobre a doutrina de reencarnação. 5. Isabel Vilares Lens César achou também curioso o fato de que Michel adorava canções gregorianas e as escutava por horas. Ela tinha a impressão que Michel, brincalhão como todas as outras crianças, tinha o costume de fazer um intervalo para relaxar e meditar. 6. Relata um fato ainda mais inequívoco para a conexão do filho com a cultura tibetana. Uma noite ele me chamou, colocou as mãos no meu colo e disse palavras desconexas, que só depois descobri serem tibetanas. 7. Depois da chegada de Lama Gangchen em São Paulo em 1987, os sinais se tornaram ainda mais evidentes. Parecia que havia uma forte sintonia entre Lama Gangchen e Michel. Conta-se que, enquanto Lama Gangchen dava palestras, os filhos dos outros discípulos brincavam e somente Michel acompanhava atenciosamente os ensinamentos budistas. Sentia-se tão atraído pelo monge tibetano que até mesmo queria dormir na mesma casa onde Lama Gangchen se hospedava. Logo depois de o mestre haver deixado o país, Michel sonhou que sua mãe estava cochichando Vajrayana para ele, mas Isabel Vilares Lens César afirma que nesta época ela desconhecia o significativo desta palavra. 8. Durante sua primeira viagem ao mosteiro tibetano Cerami no exílio na Índia do Sul, Michel, com apenas 8 anos, vestiu uma túnica vermelha, chamou-se por brincadeira Lama Michel e teve a sensação de estar completamente em sintonia com sua própria essência, uma autenticidade que ultrapassou a imaginação infantil. Posteriormente, aconteceram outras viagens por países asiáticos. Em 1992, na Indonésia, Michel explicitamente manifestou seu desejo de se uma informação de Isabel César via e-mail em 25 de novembro de 1999. 5 cf. Lama brasileiro chega a SP para a série de palestras, Estado de São Paulo, 25 de outubro de 1999. A 9.
6 CF. Faleiros, acesso em junho de 2000. 7 Crivellaro. 51. 8 CF. Faleiros, acesso em junho de 2000. 291 O budismo no Brasil. Tomar monge budista. Não demorou muito tempo e ele teve suas primeiras visões durante uma visita a uma gruta. Durante peregrinações seguintes, intensificaram-se ainda mais experiências deste tipo. O próprio Lama Michel relata o que ocorreu uma vez no Nepal. Durante uma cerimônia de longa vida para o Ganshen Rinpoche, ele me deu um sino e um dorje, um objeto que se usa na meditação tântrica. Eu disse que não sabia como usar o dorje e o sino, e Rinpoche falou: se você quiser tocar, você toca. Se não quiser, tudo bem, não tem problema. No começo eu não consegui tocar, mas logo fui aprendendo. Eu senti uma energia diferente naquele sino e no dorje e percebi que eram bem velhos. Então perguntei para o Rinpoche se o sino e o dorje eram da minha vida passada, e ele disse que sim. 9 Conta-se que por uma outra ocasião Michel desenhou, numa parede de uma gruta na Índia, motivos religiosos parecidos com símbolos comuns no segundo século antes do Cristo. Em tais momentos, disse Lama Ganshen, o caráter e a disposição especial de Michel começaram a se manifestar. 0 Devido a estes sinais, os pais tiveram cada vez mais a convicção de que Michel estava fora do seu lugar em uma escola em São Paulo. Compartilhavam esta impressão com o próprio filho, bem como com Lama Ganshen, que chamou atenção para o status especial do menino depois de tê-lo observado profundamente. Em 1993, durante uma peregrinação para o templo Borobudur, Lama Ganshen confirmou como uma cerimônia que Michel se tratava de um verdadeiro tulku. Como consequência, o menino, que cursava a 6ª série, deixou a escola e seguiu para o mosteiro de Cerami na Índia do Sul acompanhado pelo pai. O abade reconheceu Michel como reencarnação. Em fevereiro de 1994, ele entrou naquela comunidade monástica e ainda em junho do mesmo ano foi entronizado como tulku. Daniel Kalmanovitz, o pai, esteve perto do seu filho durante todos esses meses. Pela primeira vez como monge, Michel visitou São Paulo por algumas semanas no início de 1995. Por esta ocasião, Lama Ganshen escreveu uma carta aberta ao público revelando detalhes sobre o tulku Michel. Disse que, como resultado de sinais auspiciosos, mencincou uma jovem ideia de paz. 27. 0 Lama Ganshen 1996. 16. 292 Franco Zasky Sagens, Visões e Sonhos. Ele tinha identificado Michel como reencarnação de um elevado mestre cuja biografia remonta ao século XV. Naquela encarnação, Michel era o escolar tântrico Drupal Chouk Alva Sandrup do mosteiro Choepeonling. Desde então, ou seja, através de várias vidas, tem existido uma profunda relação espiritual entre Lama Ganshen e Lama Michel, todavia não necessariamente na mesma constelação hierárquica como na vida atual. Por exemplo, enquanto Lama Michel era Drupal Chouk Alva Sandrup, Lama Ganshen era seu discípulo. Foi seu ex-mestre que escreveu, no século XV, uma obra de 6 volumes sobre filosofia budista, astrologia e medicina. Os manuscritos foram preservados até o século XX, mas foram destruídos durante a Revolução Cultural Chinesa. Todavia, quando jovem em sua vida atual, Lama Ganshen teve oportunidade de ver os textos com seus próprios olhos. Sua carta para os pais de Lama Michel continua: Lama Michel é realmente um menino especial e muitos têm notado que sua energia é especialmente calorosa, como a pura qualidade de Maitreya, o futuro Buda do amor.
Seu caloroso coração brasileiro e a energia pura de Maitreya atuam muito bem juntos. Hoje em dia, o sentimento de amor é quase inexistente, e por isso Buda Maitreya, o quinto mestre mundial, irá restaurar a pura energia de amor no mundo. Isso ocorrerá no futuro, mas essa energia já está se manifestando na sociedade humana Argo-região autônoma, e um exemplo disso é o Lama Michel. Seu nome é Djampa Gyatso, que significa Oceanos de Amor. Segundo a revista Época, Lama Michel jura lembrar-se de suas outras encarnações. Em geral, porém, não se posiciona dessa forma. Costuma salientar os desafios religiosos do presente, ou seja, a importância kármica da vida atual. 4. A abordagem de Lama Gyaltsen, raízes budeístas tibetanas e interferências ocidentais de modo geral. As atividades internacionais de Lama Gyaltsen apontam para duas direções. Primeiro, com a intenção de preservar a cultura tibetana budista e suas instituições tradicionais. Lama Lama Gyaltsen 1996. 17. 2 Crivellaro. 51. 293. O budismo no Brasil. Gyaltsen dá apoio financeiro e espiritual tanto para o Tibete ocupado pelos chineses quanto para comunidades tibetanas no exílio, especialmente no Nepal e na Índia. Segundo, como os centros e grupos nas Américas e na Europa provam, há esforços de Lama Gyaltsen de ensinar, conforme as condições ocidentais, doutrinas e práticas budistas a um novo público. A partir desta diferenciação analítica, encontram-se no subtópico seguintes aspectos que apontam para a referência de Lama Gyaltsen à tradição tibetana budista. Depois serão representados elementos que podem ser interpretados como concessões de Lama Gyaltsen à cultura ocidental. 4. A referência de Lama Gyaltsen à tradição tibetana budista. A reconstrução do mosteiro Tachu Lhunpo Chiatse, iniciada em 1988 e terminada em agosto de 2000, é um dos vários empreendimentos que demonstram a preocupação de Lama Gyaltsen com o destino de sua cultura original. No canal comunitário de São Paulo foram regularmente transmitidas cenas de vídeo da reinauguração do mosteiro, que provam também o alto grau de respeito que Lama Gyaltsen desfruta no seu ambiente religioso original. O projeto de Tashi Lhunpo faz parte do Lama Gyaltsen Elpin Nekshin, que, de acordo com o foco principal de Lama Gyaltsen no sistema de cura tradicional tibetano, refere-se em primeiro lugar ao estabelecimento e à ampliação de instituições médicas. Todavia, o fato de que discípulos ocidentais de Lama Gyaltsen patrocinam cerca de 250 crianças tibetanas indica que o Lama Gyaltsen Elpin Nekshin não se restringe à área de cura. Outras atividades de Lama Gyaltsen têm a ver não somente com a preservação, mas também com a propagação de técnicas culturais tibetanas. Neste sentido são de dupla relevância, tanto para o contexto original de Lama Gyaltsen, como para a cultura anfitriã onde ele tenta atrair um novo público. Um exemplo é o já mencionado Kumpen Lama Gyaltsen Institute em Milão, destinado a ocidentais que se dedicam à pintura de tânicas e à astrologia tibetana budista. Nos grupos locais do movimento de Lama Gyaltsen, a cultura tibetana, pelo menos simbolicamente, também está presente. Quando 294 francos ASCII por exemplo, o Centro de Dharma comemora os 8 eventos legendários da vida do Buda, a festa de Ano Novo tibetano, ou realiza a cerimônia da lua cheia. Desde sua fundação, o centro em São Paulo recebeu várias vezes delegações de monges e médicos tibetanos que ofereceram consultas, palestras ou cursos de acordo com o contexto no qual as doutrinas e métodos ensinados por Lama Gyaltsen têm sua origem. Há outros itens no calendário de eventos do grupo em São Paulo que se referem à temática e prática do budismo tibetano e à cultura do Tibete.
Encontram-se regularmente nos programas dos últimos anos anúncios de oficinas sobre música tibetana, pintura de tâmbuca ou interpretações de mandalas. O material de divulgação trouxe também diversas iniciações tântricas ou convites para práticas na tradição de Tsongkhapa, bem como exercícios vinculados com a Tara Branca ou Shenrezig. Todavia, o foco principal do centro de Dharma está na chamada autocura tântrica, cuja autenticidade budista tibetana é explicitamente salientada por Lama Gangchen e representantes do seu movimento. A seguinte citação vem de uma entrevista com Lama Michel quando perguntado sobre o fundo espiritual daquele método. A prática de autocura tem a base do Tantra, que são os 5 Dhyani Budas. Dentro do Tantra, temos as 5 escolas, ou famílias, de Dhyani Budas, e há diversos sistemas de purificação dos elementos. A prática de autocura usa a base Tantra de Yamantaka, mas é algo muito sutil. A prática de autocura usa os textos de um grande mestre chamado Gyalva Ensapa 1505-1566, que foi uma reencarnação do Panchen Lama. São textos muito secretos que, no Tibete, eram impressos uma única vez a cada 12 anos, e dados a um pequeno número de lamas. Lama Gangchen recebeu estes textos quando morava no Tibete. 3 Lama Gangchen elaborou a autocura tântrica de modo sequencial. Nos anos 90, a técnica era basicamente constituída da repetição da combinação das sílabas Om Muni Ma Shakya Muni Soa, com Siddhi Radha Mantra, raiz de Buda Shakyamuni Muni 14. Em 1993, Lama 1 uma entrevista com o Lama Michel Rinpoche, acesso em 15 de janeiro de 2002. 4 cf. César. 88. 295 O budismo no Brasil. Gangchen integrou, sob a designação autocura segundo, várias técnicas interrelacionadas. Hoje, este conjunto de práticas, contendo mantras, mudras, a concentração dos chakras e sua visualização, é considerado pelos membros do movimento de Lama Gangchen como o protótipo da autocura e a aplicação sintética de antigas práticas tântricas. 2. Interferências ocidentais na abordagem de Lama Gangchen. Lama Gangchen gostaria de partilhar com a nova geração um sistema não sectário de responsabilidade, autodesenvolvimento e administração da paz, baseados nos antigos ensinamentos de Buda ministrados há 2500 anos. Os ensinamentos desta antiga tradição são abordados por Lama Gangchen de forma completamente moderna, adequados para atender às necessidades das atarefadas pessoas modernas de todas as culturas, idades e estilos da vida. 5 Lama Gangchen realizou esta ideia, formulada em 1995, a seu modo. Ele mesmo descreve a situação inicial das suas atividades. Quando vim para o Ocidente pela primeira vez, passei 10 anos curando e pesquisando os efeitos da medicina tibetana, do Tantra e da astrologia nos ocidentais. Há tantas técnicas diferentes filosóficas, tântricas e médicas na tradição budista que eu não estava certo, no começo, sobre qual método era melhor para ensinar. 6 A partir daí o desenvolvimento caracteriza-se por 2 tendências interrelacionadas. Primeiro, pode-se observar uma crescente ampliação do espectro temático tratado por Lama Gangchen, incluindo sucessivamente assuntos que, à primeira vista, nem sempre podem ser identificados como conteúdos tibetanos budistas. Segundo, há várias indicações de que Lama Gangchen é comprometido como uma ideia universalista de sabedoria espiritual que pode ser baseada em tradições diferentes da do budismo tibetano. Os subtópicos seguintes exemplificarão esses 2 aspectos. 5 Lama Gangchen 1995. 6 Ibid. 19.
296. Franco Zarsky 4.2.1 O desenvolvimento sucessivo da abordagem de Lama Gangchen. Grosso modo, podem-se distinguir três fases cronológicas quanto ao desenvolvimento da abordagem de Lama Gangchen no decorrer do seu trabalho no Ocidente. Na primeira fase, Lama Gangchen se concentrou, sobretudo, na orientação particular dos seus pacientes e no tratamento de seus problemas de saúde. A visita ao templo Borobudur realizada por Lama Gangchen e um grupo de seus discípulos em 1992, com o espírito da cura, é um bom exemplo para expressar o caráter daquela fase. O mesmo vale para o já mencionado Kunpen Lama Gangchen Institute, fundado em 1989, em Milão, dedicado à proteção e divulgação da medicina tradicional tibetana. A partir de 1993, Lama Gangchen reduziu suas consultas individuais e passou a se ocupar mais de problemas coletivos. O tema preferido nesta segunda fase era a relação entre paz interior e paz global. Entre os vários indícios para esta mudança de foco são a Lama Gangchen World Peace Foundation e a Lama Gangchen Peace Publications, fundadas em 1993 e 1994, respectivamente. Desde a segunda metade dos anos 90, ou seja, durante a atual terceira fase, Lama Gangchen se envolveu de modo crescente nos problemas de ecologia, sem, porém, deixar de se posicionar frente ao tema da paz e abordar questões associadas ao indivíduo como base de quaisquer pretensões globais. Como expressão paradigmática para esta mudança de foco, pode ser mencionado o livro Fazendo as Pazes com o Meio Ambiente, publicado em sua primeira edição em português em 1997, que discute o problema da ecologia a partir da inter-relação entre o meio ambiente externo e interno, como é explicado na contracapa. Atingimos um estado de crise ecológica global, um desequilíbrio emocional coletivo que está se refletindo no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, na nossa saúde e nos nossos relacionamentos. Encaixa-se também no horizonte do tema da ecologia a Associação de Artes Curativas Himalaia Amazônia Andes, uma entidade que combate a destruição de 3 ecossistemas de acordo com princípios espirituais de cura. Este projeto incluiu CUA 1.7 CF. Lama Gangchen 1997. 297 O budismo no Brasil. Viagens de Lama Gangchen e alguns dos seus discípulos para a Amazônia e os Andes. Em 1996, o grupo percorreu os rios da floresta tropical. No ano seguinte, o caminho levou aos Andes. Em 1998, com a intenção explícita de curar o meio ambiente, Lama Gangchen levou um grupo novamente ao Amazonas. A quarta viagem com o título Colhendo a Essência dos 5 Elementos. Navegando pelos rios da Amazônia com Lama Gangchen Rinpoche, foi realizada entre 29 de dezembro de 2006 e janeiro de 2001. O objetivo foi mais uma vez a floresta tropical. Incluiu, entre outros eventos, uma palestra de Lama Gangchen sobre como regenerar nossa energia vital e curar o meio ambiente interno e externo através da sabedoria dos 5 elementos e uma iniciação tântrica por ocasião de um passeio especial pelo rio Amazonas 1.8 A retrospectiva cronológica esboça os estágios da mudança do auto-reconhecimento de Lama Gangchen e a ampliação da sua abordagem. No início, existia apenas um médico tibetano budista aplicando o saber tradicional da sua cultura original para o atendimento individual a clientes ocidentais. Hoje, Lama Gangchen é o fundador de um movimento internacional que se ocupa de problemas coletivos e globais.
Todavia, quando se analisa a situação atual, é difícil para um observador, fora do movimento, avaliar até que ponto as soluções propostas por Lama Gangchen ainda são enraizadas no contexto original do budismo tibetano. Como o subtópico seguinte mostra, parece que esta indagação a respeito da autenticidade das suas doutrinas não é tão importante para o Lama Gangchen. 4.2.2 O lado eclético da abordagem de Lama Gangchen. Há várias evidências de que Lama Gangchen considera doutrinas e seus representantes fora do budismo tibetano compatíveis com sua própria cosmovisão. Portanto, não vê problema algum em integrá-los à sua abordagem, se for funcional para os próprios projetos, em cooperar com outras instituições que seguem uma orientação espiritual semelhante. 1.8 Segundo a informação divulgada pelo Centro de Dharma em 25 de setembro de 2000 via e-mail. 298 Franco Zaski. Entre diversos indicadores para este ecletismo, há o fato de que Lama Gangchen não somente convidou seus discípulos para peregrinações para lugares significativos da história do budismo na Ásia, mas também guiou viagens para lugares sagrados na Europa, como por exemplo, a Casa de São Francisco de Assis, na Itália, os templos em Delfos e Atenas, na Grécia, Stonehenge e Avebury, na Grã-Bretanha. 1.9 Aceitou também convites de diferentes mestres espirituais, inclusive o do guru hindu, Babaji 20. É também interessante o fato de que Lama Gangchen, quando citou testemunhas que confirmaram a qualidade de Tulku e Lama Michel, não somente se referiu a autoridades do budismo tibetano, como Zopa Rinpoche, Dagyabo Rinpoche ou Geleke Rinpoche, mas também a famosa curadora espiritual de São Paulo, Dona Filhinha 21. A disposição de Lama Gangchen para uma cooperação com outros movimentos espirituais se mostrou, por exemplo, em sua participação na Maratona pela Paz que foi organizada pelos Rishinmoi, em 1993 em Milão. 22 Esta inclinação tornou-se ainda mais clara no caso da participação de Lama Gangchen e seu movimento na Global Eco Village em Bagni di Lucca, Itália. O projeto, que se destina a contribuir para a evolução da humanidade, pretende estabelecer diversas instituições, com diferentes focos. Todas elas com o objetivo de intercâmbio intercultural de valores e saberes em favor de uma comunidade mundial psíquica, mental e espiritualmente intacta, não mais dominada por motivos individuais egoístas, mas caracterizada por uma consciência planetária. A realização do projeto inclui vários grupos e iniciativas. Além de Lama Gangchen e sua organização, participam também entidades como o Club of Budapest, o Cosmos Forum e o Architecture e o Movimento de Osho, Rajneesh. Partindo do princípio de que uma consciência planetária se baseia em uma boa saúde, o International Institute of Holistic Medicine possui uma função-chave em Bagni di Lucca. O termo holistic corresponde a um amplo espectro de terapias de múltiplas origens. O Ocidente contribui, entre outros, com a homeopatia, a biodança ou a psicoterapia. 1.9 CF 2.0 CF 2.1 CF 22 CF Lama Gangchen 1995 115 2001 19 1996 15 1995 e 299. O budismo no Brasil. O lado oriental é representado pelo Ayurveda e por técnicas como Yoga, Tai Chi, Shatsu. A medicina tibetana tradicional oferecida por Lama Gangchen faz parte desta diversidade cultural. 2.3 Mais um exemplo para a abordagem eclética de Lama Gangchen é a já mencionada Lama Gangchen World Peace Foundation.
A instituição prioriza a tradição tibetana budista, porém, enfatiza que, através do conhecimento de cura vindo do Himalaia, a fundação pretende introduzir na sociedade um sentimento transcultural altruístico. O budismo Vajrayana deve cumprir a tarefa de contribuir para o desenvolvimento da sabedoria ocidental. Por outro lado, a filosofia budista sofrerá, neste processo, uma transformação transcultural. 24 Do ponto de vista do conhecimento oriental, isso aconteceria mediante um reforço na direção de uma abordagem mais científica de acordo com uma necessidade essencial de reestruturar os textos médicos tibetanos antigos de forma a se adaptarem à sociedade moderna. 2.5 Conforme a posição do seu mestre, as entidades do movimento de Lama Gangchen também se comprometeram como uma política integrativa. Por exemplo, em março de 1998 foi organizado no Sesc Pompeia em São Paulo o encontro local do Spiritual Forum of the United Nations for World Peace, uma das diversas instituições fundadas por Lama Gangchen em nível internacional. Deste evento participaram, além de um número considerável dos membros do Centro de Dharma, representantes de várias comunidades religiosas, entre outras, da International Society for Krishna Consciousness, do movimento de Ramakrishna, do Brahma Kumaris e do Bahá'í. Logo depois foi publicado um boletim 26, resumindo os resultados do fórum em São Paulo. O caderno trouxe não somente artigos de discípulos de Lama Gangchen, mas também do Rabino Henri I. Sobel, de um membro de Brahma Kumaris e de um autor que pertence ao grupo Agape Ciência e Paz. Na capa encontrava-se a proposta de que o Fórum Espiritual se tornaria um espaço permanente para trocar ideias e desenvolver planos conjuntos. 23 CF 24 CF 25 CF 26 CF http://www.lpwp.demon.co.uk/vilaggio.htm Acesso em fevereiro de 1999. Lama Gangchen 1995 126 Ibidem 127 Tempos de Paz 300 francos ASCII a partir de uma perspectiva espiritual, para os principais problemas e desafios da humanidade. São elucidativas também as cartas com as quais, tanto o Centro de Dharma em São Paulo, quanto o associado Círculo Pax Drala no Rio de Janeiro divulgaram seus eventos. Um caso significativo foi por ocasião de uma festa de bairro, quando o grupo no Rio se apresentou como uma exposição de arte, um bazar de livros e um programa musical. Um e-mail do grupo, enviado em 24 de maio de 2000, oferecia maiores detalhes sobre este evento. Por ser um centro de orientação budista tibetana, com práticas, ensinamentos e cultura, Pax Drala também vai oferecer ao visitante interessado, durante os 2 dias do evento, consultas de tarot, astrologia, feng shui e outras técnicas holísticas. Este é um exemplo típico de um budismo sincrético, todavia, não se deve automaticamente generalizar esta postura. Por outro lado, há indicações de que tendências ecléticas não se restringem ao Brasil e que elas não são consideradas como problemáticas. Como Lama Michel disse em uma entrevista curta 27, fazem parte do movimento de Lama Gangchen centros bastante tradicionais, mas encontram-se também alguns onde até mesmo um método de autocura é praticado de forma modificada. Isto é tolerado por Lama Gangchen, uma vez que para ele é mais importante que os exercícios tenham um efeito positivo. Os praticantes são ainda considerados como iniciantes e por enquanto basta que eles vençam seus obstáculos interiores. Este desenvolvimento, porém, deve ter seu ponto de partida não na prática ideal da autocura em sua pureza, mas na consciência limitada de praticante. Segundo Lama Michel,
Talvez se uma pessoa quiser misturar a autocura com Jesus, tudo bem, porque essa é a única forma de chegar a essas pessoas. Porque você dizendo não você cria uma barreira, dizendo sim você cria uma estrada para que essa pessoa possa vir e me mudar também. 2:7 Refiro-me à minha conversa gravada com Lama Michel depois da sua palestra por ocasião da comemoração de 10º aniversário do Centro de Dharma em São Paulo em 3 de dezembro de 1998. 301 O budismo no Brasil 5 Interpretação sendo uma disciplina não normativa, a ciência da religião não problematiza a substância real de doutrinas religiosas, inclusive a da reencarnação. A base da sua abordagem, pois, não é um conceito das últimas verdades, mas é a realidade socialmente construída 2:8 por aquelas comunidades que são seu objeto de pesquisa. O que conta, porém, são os fatos sociais que constituem o cotidiano dos membros de um grupo que se tornou objeto de uma investigação, são os valores e convicções que eles compartilham e que influenciam seus comportamentos e suas atividades interrelacionadas. O caso de Lama Michel representa este tipo de realidades, pois dentro do seu grupo a afirmação de que ele é um tuco é considerada autêntica e este consenso serve como um quadro referencial que contribui para a coesão social do movimento de Lama Gangchen, especificamente do Centro de Dharma. De acordo com este princípio epistemológico, os seguintes subtópicos abordam o papel de Lama Michel na sua comunidade religiosa como um tuco. Levantam, como hipótese, 4 funções que ele desempenha atualmente. Além disso, porém de maneira mais especulativa, será acrescentada, na parte final do artigo, uma 5ª função. 5:1 O efeito propagador de Lama Michel. Um garoto alto, usando óculos e vestindo uma túnica cor de vinho, entra pela sala do apartamento na cidade de São Paulo. Extremamente simples, deixa os chinelos no chão e senta-se no sofá da casa da sua mãe. Em meio a telefonemas e faxes, ele está pronto para contar mais uma vez a sua história e, incansavelmente, transmitir algo que ajude as pessoas a diminuir os seus conflitos. 29 Desta forma, ou com frases semelhantes, começam artigos na imprensa brasileira sobre o pequeno Buda de São Paulo. Artigos deste tipo, publicados regularmente desde a entrada de Lama Michel no Mosteiro Cerami na Índia do Sul, bem como entrevistas e programas na 2:8 cf. Berger e Luckman 1998. 29 Campoli. 42. 302 Franco Zaski. Televisão tem contribuído consideravelmente para que Michel Kalmanovitz seja um dos budistas brasileiros mais famosos e o Centro de Dharma, uma das instituições do Vajrayana mais conhecidas no país. Típico é também o estilo benévolo da citação acima. No Brasil, a mídia é geralmente interessada em temas religiosos. Ainda mais positivas são as reportagens que tratam de Lama Michel. Isso vale também para o jornal Folha de São Paulo, que tem acompanhado o caso desde janeiro de 1995, por ocasião da primeira visita de Michel a seus pais como monge e suas palestras no Centro de Dharma durante aquelas semanas 30. Desde então, especialmente as visitas de Lama Michel no Brasil têm dado lugar a reportagens que não somente aumentam sua fama, como também a popularidade de seus pais e da instituição budista na qual eles desempenham papéis de destaque. A Folha de São Paulo tem publicado informações relevantes sobre o tuco brasileiro tanto para leitores adultos quanto para um público mais jovem. Em 5 de fevereiro de 1996, por exemplo, o caderno Folha trouxe 2 artigos que visavam a atingir adolescentes.
A terceira visita do monge Michel, em outubro e novembro de 1999, chamou o interesse não somente da imprensa, como também da mídia televisiva que transmitiu entrevistas com Lama Michel em canais públicos, como na Rede Cultura ou na Rede Globo. O Centro de Dharma informou membros e simpatizantes sobre estas entrevistas. Em seguida ao programa na Rede Globo, circulou um e-mail incentivando os destinatários a contatarem o website da emissora e participarem da votação que decidiria se o programa daquela semana deveria ser retransmitido. Obviamente, o número de votos foi suficiente e houve uma reprise da reportagem. Sempre que Lama Michel está no Brasil, o Centro de Dharma organiza alguns eventos especiais. Enquanto são oferecidos mais retiros e pujas, especialmente para os discípulos de Lama Ganchen, o público paulistano é convidado para palestras abertas de Lama Michel em locais amplos e neutros. 31. Em outubro e novembro de 30 CF. Brasileiro de 13 anos vira sábio dos budistas. Folha de São Paulo, 21 de janeiro de 1995. 3, 1 CF. Lama brasileiro chega a SP para a série de palestras, Estado de São Paulo, 25 de outubro de 1999. A 9. 303. O budismo no Brasil, 1999. Lama Michel falou no auditório do Senac sobre o tema Reflexões sobre o Novo Milênio. Durante a sua estada entre 23 de janeiro e 19 de fevereiro de 2002, ele deu pelo menos 3 palestras em locais públicas. Além de palestras, o Centro de Dharma organizou lançamentos de livros com Lama Michel, em fevereiro de 1996 e em novembro de 1999 na Livraria Spiro. Em janeiro de 2002, na FNAC. Estas ocasiões não somente aumentaram o número de vendas de livros produzidos pelo movimento de Lama Ganchen, como foram boas oportunidades para o Centro de Dharma estabelecer-se na consciência pública como um lugar destacado para a doutrina e prática budista em São Paulo. Neste contexto, como em todos os outros casos mencionados acima, Lama Michel assume um papel-chave propagador. 5.2. A função afirmativa de Lama Michel a respeito da hipótese de reencarnação pode-se assumir que a concepção cíclica da vida e a ideia das correntes condicionais das existências individuais pertencem ao estandardizado repertório religioso de todos os budistas, inclusive ao dos convertidos ocidentais. Do ponto de vista dos budistas no Brasil, esta convicção é contextualizada em uma densa estrutura de plausibilidade. Quase a metade de todos os cidadãos do suposto maior país católico do mundo acredita na reencarnação. 32. Todavia, pesquisas quantitativas não mostram a qualidade desta crença. Fica em aberto a questão do grau de internalização desta hipótese, quão profundamente ela se enraizou na psique de um indivíduo que é estatisticamente associado com esta categoria em um questionário. A convicção subjetiva abrange todas as camadas da personalidade, inclusive a das emoções nos seus níveis mais sutis. Ou será que alguém somente insiste na hipótese da reencarnação por achar que esta ideia é intelectualmente mais plausível do que a doutrina cristã sobre a linearidade e singularidade da vida? Se um reencarnacionista for confrontado com a morte de um próximo, a 3.2 CF. Blanc, 7. 304 francos acho que sua crença continua a ser estável frente à experiência cotidiana da perda de uma existência pessoal. Não se trata de especulações artificiais sofisticadas. Questões deste tipo se colocam em casos concretos que mostram semelhanças estruturais com o caso de Lama Michel. Podem-se citar 2 exemplos, ambos relacionados às linhas de sucessão de monges tibetanos que tinham se tomado ativos no Ocidente.
Primeiro, Kalu Rinpoche dentro da escola de Kagyu, morto em 10 de maio de 1989 e reencarnado em 17 de setembro de 1990. Segundo, Lama Yeshe, representante de escola de Gelug, morto em 3 de março de 1984 e sua reencarnação como Lama Uzel, ocorrida em 12 de fevereiro de 1985. Em 1997, Leslie Thompson, ou seja, Ngavan Zangpo, por 17 anos discípulo de Kalu Rinpoche, publicou um livro que tratava do fenômenos de Tulku 33. No prefácio, o autor explica a seus leitores a razão de ter escrito esta obra que traz, na sua segunda parte, a tradução de um texto clássico com informações sobre as circunstâncias em que lamas reencarnados são identificados e entronizados na tradição budista tibetana. O que levou Thompson a enfrentar o desafio filológico foi o fato de se deparar com o caso de que, em 1991, o Dalai Lama identificou uma criança tibetana como reencarnação de Kalu Rinpoche. Por conseguinte, Thompson sentiu a necessidade de assimilar intelectual e emocionalmente a notícia de que o lugar anteriormente ocupado por seu mestre, um venerável sábio de 84 anos, agora pertencia a um pequeno Buda de fraldas com apenas 18 meses. No livro de Thompson encontram-se citações que provam suas resistências iniciais contra a divulgação daquela reencarnação 34. Porém, a introdução da obra deixa claro que, através de seus estudos, o autor conseguiu vencer suas dúvidas e restabelecer-se emocionalmente. As citações seguintes referentes ao menino proclamado como Kalu Rinpoche provam isso. Qualquer um que visite Rinpoche vê esses dois aspectos, a criança e o mestre. Eu não encaro isto como contraditório. 3.5 A criança no velho Kalu Rinpoche nunca morreu, como também nunca foi repri. 33 cf. Intromente. 3.4 cf. Ibidem. 46. 3.5 Ibidem. 53. 305 O budismo no Brasil Mida. A nova criança Kalu Rinpoche é ao mesmo tempo uma criança e um mestre reencarnado. 36 O amor e a atenção que são agora dispensados ao pequeno Rinpoche e a outras crianças que são mestres reencarnados por budistas em todo o mundo é, para mim, natural e nada ameaçador. 37 A frase com a qual Thompson termina suas reflexões preliminares sobre o reencarnado Kalu Rinpoche diz: ele mesmo provou ser capaz de enfrentar o mundo como um jovem tulku, sem deixar de aproveitar a experiência da infância. 38 O segundo exemplo também demonstra o processo de internalização da hipótese de reencarnação. Refere-se ao Zelita Torres, de Granada, Espanha. Lama Uzel é provavelmente o tulku ocidental mais conhecido. 39 Esta publicidade é, entre outros fatores, um mérito da jornalista Vicky Mackenzie, que acompanhou este caso desde a declaração de que o menino é a reencarnação de Lama Yeshe. Seu relato cronológico Reincarnation, The Boy Lama 40 revela como sua atitude cética deu cada vez mais espaço para um entendimento pessoal do significado da situação. No início do seu livro, a autora confessou: reencarnação era um assunto intrigante. Eu lutei com isso até a ideia da continuidade da manifestação da consciência em formas diferentes pelo menos fazia um sentido lógico para mim. Nós todos renascemos incessantemente, me disseram. Aquela era a teoria. Agora eu estava sendo apresentada à prática. Poderia ser verdade. 41 No capítulo sobre a entronização de Lama Uzel, em Dharamsala, em março de 1987, a autora declara: para os adeptos, Uzel não era mais uma novidade, uma criança espanhola sendo aclamada como um lama, mas a prova viva da continuidade da consciência individual.
Aqui, diante de nós, mais uma vez, estava a corrente da consciência de Lama Yeshe, ainda que em outra forma. Me pergunto quantos santos estiveram entre nós silenciosamente, seu trabalho e valor não louvados até, talvez, o momento da sua morte. Isso foi bom, mas de certa forma não deu oportunidades. 36 Ibidem. 54. 37 Ibidem. 57. 3, 8 Ibidem. 39 CF. Ravlinson. 129. 40 CF. Mackenzie. 4, 1 Ibidem. 2. 306 francos ASCII. Pessoas para aproveitarem completamente sua presença sagrada para aprender e compreender o máximo possível. 42. Quem entra no movimento de Lama Gangchen também é exposto a um processo de aprendizagem, uma vez que a doutrina de reencarnação trata de um elemento-chave do Vajrayana. Por consequência, membros de grupos como o de Centro de Dharma têm que se posicionar frente a esta teoria. Não é por acaso que em abril 2000 Lama Caroline, inglesa, considerada o braço direito de Lama Gangchen no Ocidente, ofereceu, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro um curso intitulado Reencarnação e as Vidas Anteriores de Lama Gangchen. Como Isabel Vilares Lenz César admite, não é muito fácil para nós, ocidentais, entendermos e acreditarmos no poder da linhagem, apesar de termos também tradições que dão muito crédito à continuidade de certos valores. 43. Em comparação com a maioria de outros grupos budistas tibetanos no Ocidente, porém, o movimento de Lama Gangchen está numa situação favorável, pois pode apontar para Lama Michel como um exemplo vivo. Embora não seja uma prova inequívoca, a atribuição de status de tulku foi internalizada, pelo menos por membros mais dedicados do grupo, como um fato real e faz parte de um depósito de saber confiável. Desta forma, como diriam os sociólogos Peter L. Berger e Thomas Luckmann, a hipótese de reencarnação se toma, em Lama Michel, uma faticidade evidente por si mesma. 44. Quanto mais a ideia de que Lama Michel é um tulku ganhou plausibilidade, mais cresceu a convicção de que Lama Gangchen é também uma reencarnação. Isto é uma consequência lógica da estrutura da constelação Lama Michel, Lama Gangchen, uma vez que este caso, no ponto-chave, difere-se daqueles de Kalu Rinpoche e de Lama Yeshe, Lama Uzel. Tanto Kalu Rinpoche quanto Lama Yeshe sucederam a si mesmos através de um novo nascimento. A vida atual é apenas indiretamente uma prova de que cada um deles era um tulku na sua existência anterior. Enquanto Kalu Rinpoche e Lama Yeshe, ou Lama Uzel, devem ser concebidos como sequência. 4, 2 Ibidem. 125. 43 César. 91, 92. 44 CF. Berger, Peter L. Thomas Luckmann. 41. 307. O budismo no Brasil. As diacrônicas, Lama Gangchen e Lama Michel, representam duas existências ontologicamente distintas, ou seja, linhas de reencarnações sincrônicas. Dizem que o caminho que esses dois últimos tulkus percorreram remonta ao século XV. Foi divulgado que desde então eles têm tido uma relação espiritual íntima que se tem comprovado no decorrer das demais vidas. Do ponto de vista analítico, isso implica que cada justificativa da linha de reencarnação de Lama Michel enfatiza o status de tulku de Lama Gangchen. Em outras palavras, a identificação de Lama Michel como uma reencarnação de um grande mestre tibetano remete naturalmente a Lama Gangchen, uma vez que sua autoridade ao declarar Lama Michel como tulku resulta da sua capacidade de se lembrar das próprias existências anteriores.
5.3 Lama Michel na sua função como legítima autoridade religiosa. Segundo as hipóteses do sociólogo americano Rodney Stark, há vários aspectos que fazem com que um movimento religioso se estabeleça em uma nova cultura anfitriã. Grosso modo, podem-se distinguir 3 fatores chaves. São importantes: primeiro, a substância da oferta religiosa e, segundo, o grau de inter-relação entre o sistema religioso e a sociedade. Este tópico, porém, chama atenção, especialmente para um terceiro elemento: a competência organizacional do movimento em questão. Como Stark enfatiza, a longo prazo o sucesso de uma nova religião é mais provável quanto maior for o consenso entre seus membros a respeito de um líder legítimo. Este argumento se refere ao problema da continuidade de uma comunidade religiosa, depois da sua fase inicial eufórica, junto com um fundador que, devido a seu carisma, cumpre uma função importante para a coesão social dos seus discípulos. A morte ou o afastamento deste mestre pode levar à falta de uma instância de identificação e enfraquecer o potencial de integração dos adeptos. Os pensamentos de Stark esclarecem a situação do movimento de Lama Gangchen, inclusive o fato de que Lama Michel, no decorrer dos últimos anos, impôs-se como autoridade religiosa de maneira crescente. Sua aceitação não se restringe somente à sua comunidade budista, mas se estende também por parte da sociedade brasileira. Esboçando primeiro a perspectiva interna, pode-se dizer que usou 308 francos astros discípulos de Lama Gangchen admiram Lama Michel como um budista avançado que naturalmente merece uma posição destacada dentro do movimento. 2 mídias autorizadas por Lama Gangchen, ou seja, o CD Autocura Tântrica e a fita de vídeo Autocura I, nos quais Lama Michel apresenta esses métodos, exemplificam o papel que ele desempenha na área da doutrina e da prática. Como Daniel Kalmanovitz relata, seu filho já mostrou uma sabedoria extraordinária nas suas primeiras palestras, logo depois de ter entrado no mosteiro em Cerame, até mesmo quando ele falou em um inglês ainda imperfeito para um público não brasileiro. Hoje suas exposições são fontes mais profundas de inspiração para os discípulos de Lama Gangchen, não apenas por seus ensinamentos, mas também por sua disponibilidade em dar orientações individuais ou abençoar malas, colares de madeira usados por budistas, após suas palestras. Por estas e outras situações, percebe-se que na hierarquia do grupo, Lama Michel vem em segundo lugar e pode-se prever que, no futuro, ele assumirá o status atual de Lama Gangchen. Como discípula de Lama Gangchen, Isabel Vilares Len César fortalece esta hipótese quando escreve que sente o quanto somos responsáveis por dar continuidade aos ensinamentos de nosso mestre 45. Demonstra também saber o quanto é esperado de seu filho, quando acrescenta: Lama Gangchen Rinpoche confia a Lama Michel a continuidade de seu trabalho. 46 A partir desta expectativa manifesta-se uma dinâmica que às vezes dificulta a discriminação analítica entre causa e efeito. Um exemplo disso é a comemoração do 10º aniversário do Centro de Dharma, em 3 de dezembro de 1998, período em que Lama Michel estava em São Paulo. Um público amplo, a maioria adeptos de Lama Gangchen, participou da festa. Enquanto se esperava por Lama Michel, foi organizada uma recepção digna de um tulku. Foram distribuídas flores e, de acordo com o costume tibetano, katas, ou seja, echarpes de seda branca, e foi solicitado ao público que formasse 2 filas e cantasse uma melodia conhecida pelo grupo para dar as boas-vindas a Lama Michel. O fato de Lama Michel ter utilizado a entrada lateral do centro, esquivando-se da multidão, criou uma atmosfera de 4-5 César. 70. Ibidem. 71.
309. O budismo no Brasil. Descontração. Todavia, logo no início da festa, Isabel Vilares Lenz César se prostrou 3 vezes diante do seu filho, retomando o caráter espiritual do evento. Há indicações de que o reconhecimento de Lama Michel como um venerável representante do Vajrayana vai além do movimento de Lama Gangchen. Entre outros, podem ser citados sinais que ocorreram no contexto geral do budismo brasileiro, por exemplo, palestras de Lama Michel organizadas por entidades como a do Instituto de Yoga e Meditação Budista no Rio de Janeiro ou do tradicional templo japonês Bushiji em São Paulo. Outro indício foi a entrevista com Lama Michel feita por Pema Sonavon e Padmo Dizer, ambos não discípulos de Lama Gangchen, em nome de Guimpos de discussão na internet Budismo L e Vajrayana L. A conversa foi publicada no site da Dharmanet em 1 de julho de 2000. No dia seguinte, Pema Sonam divulgou via e-mail o lançamento da entrevista. Nessa ocasião, escreveu: Lama Gangchen tenta adaptar seus ensinamentos e praticar a moeda ocidental. Mas podemos perceber que Lama Michel, seu aluno, consegue transmitir todo o vigor dos ensinamentos tradicionais com bastante clareza e simplicidade. Disse que Lama Michel é uma emanação de Maireia, o próximo Buda. Se for realmente assim, estamos em ótimas mãos. Como já foi dito, já faz muitos anos que a fama de Lama Michel repercute na mídia. O reconhecimento que às vezes assume forma entusiástica, por exemplo, quando um jornalista não se restringe a qualificar Lama Michel como o pequeno Buda brasileiro 47, mas, até mesmo, como o futuro líder espiritual do novo milênio 48. O exemplo seguinte é mais um indicativo do grau de reconhecimento por parte da sociedade brasileira. Em 17 de novembro de 1999, a Câmara Municipal de Florianópolis recebeu alguns convidados de honra e, entre eles, como um vereador formulou o Sr. Michel Lenz César Kalmanovitz, Lama Michel Rinpoche, reencarnação de um lama tibetano, que faz uma visita a esta casa. O presidente da Câmara acrescentou que estava feliz nesta noite com a presença de Lama Michel, que é uma reencarnação de um lama tibetano. Nós o 47 CF. Lama brasileiro chega a SP para a série de palestras, Estado de São Paulo, 25 de outubro de 1999, a 9. 48 CF. Crivellaro, 50. 310 francos. Acho que convidamos em comum acordo para que ele possa também dar uma mensagem. 49. O tom com que Lama Michel foi cumprimentado por uma instituição política oficial é uma das expressões da imagem pública que Lama Michel desfruta na sociedade brasileira. 4. A contribuição de Lama Michel para a recuperação do capital religioso. As reflexões seguintes são relacionadas ao tópico 4, em que se tratou da tensão entre elementos tradicionais do budismo tibetano e aspectos inovadores na abordagem de Lama Gangchen. Será questionada, a partir de um artigo teórico de Michael Piey, a função de Lama Michel frente a estas contradições. Já faz algum tempo que Piey discutiu o processo de transplantação de uma religião para uma nova cultura anfitriã, subdividindo este processo em 3 fases cronológicas: a fase de contato, a fase de ambivalência e a fase de recuperação. 50. Na fase de contato, uma religião estrangeira enfrenta o desafio de se enraizar em seu novo ambiente social. Para atrair membros da cultura anfitriã, vê-se obrigada a adaptar seu repertório doutrinário, prático e organizacional às necessidades e às preferências do público potencial.
O processo entra na sua segunda fase, quando a hierarquia religiosa tem a impressão de que as modificações causadas pela acomodação às novas circunstâncias estão pondo em risco o capital cultural que constituiu a identidade da religião antes da sua difusão na sociedade anfitriã. E a partir de sentimentos de ambiguidades entre tradição e inovação, o processo de transplantação religiosa chega à sua terceira fase, caracterizada pela pretensão de restaurar elementos que, embora tivessem sido cruciais do ponto de vista da identidade religiosa, foram enfraquecidos ou, até mesmo, abandonados no decorrer do estabelecimento no novo ambiente. Surgem, então, reflexões sobre a herança religiosa, em que são enfatizados aqueles elementos constitutivos e reforçadas as fronteiras entre o próprio e o estranho. Desde a ocupação do Tibete pelos chineses, o Vajrayana, especificamente os ramos que se espalharam no Ocidente, tem oferecido 49 Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Florianópolis. 50 CF. PI. 311. O budismo no Brasil. Um vasto material de apoio a um modelo de transplantação religiosa. Um exemplo é a Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, fundada por Lama Yeshe, cuja abordagem foi caracterizada com as seguintes palavras por sua discípula Vikima Kwenzi: "Eu pensei em Lama Yeshe e no modo como ele rompeu com os métodos tradicionais de ensino para atingir a nós, ocidentais. Uma vez ele me disse que ele não se incomodava, que ele estava preparado para usar qualquer técnica para fazer com que sua plateia entendesse o Buda Dharma. Isto era seu grande atrativo, sua habilidade de se comunicar do jeito de Buda com todo o seu corpo, com gestos, com um comportamento provocante, com seu maravilhoso senso de humor e com espontâneos atos de bondade e amor. Ele não era um lama convencional, de jeito nenhum, pelo menos, exteriormente. Ele sabia que os ocidentais não estavam interessados em uma apresentação rígida do Dharma tibetano, e então ele encontrou o seu próprio, altamente individualizado, modo de ensiná-lo." 5. Esta citação aponta para um ponto-chave que tem que ser lembrado quando se aplicar o modelo abstrato de transplantação religiosa a um caso concreto. A fase da ambiguidade tem seu impacto de acordo com a dialética entre a oferta e a constituição do público na cultura anfitriã. Isso significa que a dinâmica da transplantação religiosa não somente depende da flexibilidade e da disponibilidade do mestre tibetano em se adaptar ao modo ocidental, mas também da atitude religiosa dos convertidos. É importante a maneira com que os novos adeptos se aproximam de seus ensinamentos, a capacidade e a vontade dos seguidores ocidentais para realizar as práticas budistas do modo mais autêntico possível. Com esta dialética em mente, deve-se lembrar, por um lado, o que foi dito no tópico 4 sobre a tensão entre tradição e inovação na abordagem de Lama Gangchen. O conteúdo daquela parte do artigo pode ser resumido pelas seguintes palavras de Lama Michel referentes a seu mestre: "O Lama Gangchen não tem um jeito tradicional, adaptou os ensinamentos para as pessoas daqui." 52. Por outro lado, são relevantes as caracterizações históricas e sociológicas das tendências que se encontram no campo religioso do Brasil e que qualificam a 5. http://www.fpmt.org/th.s/uzel/reborn 03. Acesso 15 de janeiro de 2002, 52. Uma jovem ideia de paz. 30. 312. Franco Zasky. A espiritualidade do seu povo. Há um consenso na literatura especializada de que o Brasil e grande parte da sua população representam uma disposição para o sincretismo.
Em todas as sociedades modernas, vem se desenvolvendo uma situação de mercado confessional, onde diferentes religiões, grupos e subgrupos denominacionais concorrem pelo controle e pela distribuição de capital religioso. 53 O Brasil, mais do que isso, é visto como a pátria de sincretismo. 54 Ou, pelo menos, como um país cujos habitantes mostram em grande escala uma múltipla afiliação religiosa, devido a uma alma coletiva na qual o ecletismo é profundamente enraizado. 55 Visto sob esta perspectiva, pode-se dizer de modo exagerado que, quando Lama Gangchen visita o Brasil, um mestre tibetano bastante eclético atua em um ambiente altamente sincrético. Se Michael P. estiver certo a respeito de seu modelo e se a dinâmica pela qual o movimento de Lama Gangchen vem passando no Ocidente corresponder com as 3 fases do processo de transplantação religiosa, o Brasil se toma um lugar predestinado a sofrer uma ambiguidade entre o compromisso com a herança religiosa tibetana e o estilo de laissez-faire com que alguns ocidentais praticam o budismo. A partir desta hipótese, torna-se clara uma quarta função que Lama Michel cumpre para seu grupo: a da recuperação do tradicional capital religioso que está por trás da abordagem do seu mestre. Enquanto o destino nacional do Tibete trouxe Lama Gangchen do Oriente para o Ocidente, o caminho de Lama Michel foi na direção inversa. Nasceu no Ocidente, mas, como ele mesmo disse em 1996, tem a perspectiva de ficar por mais uns 20 anos. 56 No Cerami, na Índia do Sul, onde atualmente também 400 novos monges orientais estão recebendo uma formação tradicional. Como todos os outros, lá, Michel segue dia e noite uma rotina estrita de acordo com as instruções monásticas. Seus estudos incluem, não só aulas de inglês, mas também da língua tibetana. Durante várias horas, diariamente, ele memoriza textos sagrados, porque, de acordo com Lama Michel, no budismo existe uma preocupação maior com a memorização, porque os Mon. 3 Brandão. 27. 54 Hightech Macumba, acesso em 15 de janeiro de 2002. 5 cf. Carpenter, Robert T. Vadklarkerhoff. 48. 6 Uma jovem ideia de paz. 48. 313 O budismo no Brasil já tem o costume de recitar e de debater filosofia. E quando uma pessoa vai para o debate, tem que saber tudo, não pode pegar o texto e ler. Tem que estar tudo na cabeça. 7 Dedicando-se ao Vajrayana no seu ambiente original, Lama Michel mostrou-se cético sobre a vulgarização do budismo no Ocidente. Disse: o modismo tem um lado negativo, que, muitas vezes, pode tirar a seriedade do budismo, modificar certos significados. 8 Destacou a importância da preservação do patrimônio do budismo, enfatizando: precisamos tomar cuidado para não confundir as ideias, porque dessa maneira o caminho da sabedoria será mais longo. 59 Resumindo, quanto ao repertório ideológico atual do movimento de Lama Gangchen, que tem feito várias concessões ao público ocidental, a formação tradicional de Lama Michel no monastério poderá contribuir para restabelecer elementos tradicionais. Em outras palavras, quem mais além de Michel, que tem sido educado desde pequeno, num ambiente budista tibetano tradicional, poderia conservar o estilo convencional? 6 Considerações finais. Tendo elaborado suas 3 fases da transplantação religiosa, Pi conclui que, ainda que os esforços de recuperação visem revalorizar aspectos mais tradicionais, o caráter da religião não será simplesmente idêntico às suas formas precedentes. 60 Este aspecto foi retomado por Martin Baumann em sua tentativa de aperfeiçoar o modelo de Michael Pire.
Bauman chamou especificamente atenção para a possibilidade de que um grupo religioso, depois de ter passado pela fase de recuperação, possa reforçar, agora como um movimento mais autônomo em relação às suas raízes culturais, seu potencial inovador. 61. Essa ideia estimula, porém ainda de maneira especulativa, considerações finais sobre Lama Michel e seus efeitos no seu ambiente social a partir da seguinte hipótese: o caráter duplo de Lama Michel. 5.7 Biden. 39. 5.8 Bate-bola de sabedoria com Lama Michel. Acesso em 5 de janeiro de 2000. 5.9 Uma jovem ideia de paz. 29. 6.0 Pire. 238. 6.1 CF. Bauman. 314 Franco Zasky como ocidental e, ao mesmo tempo, representante ordenado do Vajrayana tem uma função não somente de recuperar elementos tradicionais dentro de um budismo tibetano sincretizado, mas, a longo prazo, também de divulgar mais efetivamente um recuperado Vajrayana no Ocidente. Consciente da necessidade de preservar aquilo que constitui a identidade do tradicional budismo tibetano, ele compartilha com seu público brasileiro um capital cultural comum. Enfatiza: acredito que o mais importante é unir o Oriente e o Ocidente, porque vejo que é muito difícil para os ocidentais entenderem os ensinamentos budistas tradicionais. Está ainda em aberta a questão de como Lama Michel realizará a conciliação entre tradição e inovação e quais serão os resultados destes esforços. Mas é muito provável que, no futuro, um dos focos das suas atividades seja o seu país natal. Como ele mesmo disse em uma entrevista, o Brasil possui um grande potencial espiritual. São poucos os lugares no mundo em que o centro de Dharma funciona tão bem quanto aqui. Mesmo na Europa, onde materialmente há mais recursos, é difícil conseguir os mesmos resultados. Vejo que no Brasil há uma grande busca pelo desenvolvimento espiritual. 62. Isso coincide com a expectativa de Lama Gangchen, que espirrou que no futuro Lama Michel beneficie em particular o Brasil e a América do Sul. 6.3 Esta concentração na América do Sul e no Brasil é interessante do ponto de vista da história de adoção do Vajrayana no Ocidente. Depois de lamas tibetanos terem estabelecido inumeráveis grupos e centros budistas na Europa e na América do Norte, parece possível que o Vajrayana esteja enfrentando uma situação de saturação nestas regiões. Talvez as tendências de Lama Gangchen de se enraizar no Brasil, bem como afirmações semelhantes de outros mestres tibetanos ativos no país 64, possam ser interpretadas como sinais de que o Vajrayana ocidental, em geral, está disposto a uma mudança de destaque geográfico, a uma intensificação dos seus esforços na América. 6.2 Bate-bola de sabedoria com Lama Michel. Acesso em 5 de janeiro de 2000. 6.3 Lama Gangchen 1996. 18. 64 Penso, em primeiro lugar, em Shaidu de Tuco. Sua representante Lama Tserin disse em relação à divulgação do budismo no Ocidente: é hora do Brasil. Campos. 92, 315 O budismo no Brasil Cá do Sul. Se esta especulação se comprovar, existem duas razões para que cientistas da religião prestem mais atenção também em Lama Uzel. Primeiro, como dito no subtópico 5.2, trata-se de um turco ocidental nascido na Espanha, privilegiado para a divulgação do Vajrayana em todos os países de língua espanhola. Segundo, como Lama Michel, Lama Uzel foi entronizado em Cerame, onde recebe, desde então, uma formação tradicional monástica. Por isso, há pelo menos uma proximidade institucional entre os dois lamas ocidentais, o que facilitará uma colaboração mútua se a expansão na América Latina for relevante.
Lama Michel foi questionado sobre esta possibilidade com a seguinte pergunta: na literatura científica sobre o budismo no Ocidente, encontra-se a hipótese de que, além dos 3 veículos clássicos do budismo nascidos na Ásia, um 4º veículo vem se desenvolvendo na Europa e nos Estados Unidos. Pode-se imaginar que aqui na América do Sul, sob condições próprias, um 5º veículo irá se desenvolver. Além disso, é possível que você, Lama Michel, possa junto com Lama Uzel desempenhar um papel importante neste processo, uma vez que vocês dois falam as línguas deste continente. A resposta de Lama Michel foi: por que não? Eu não tenho nada contra, eu gostaria muito, quanto mais ajuda, melhor, mas não posso dar certeza do que vai acontecer. 5. Que a consciência crística e búdica e Krishna possa ganhar mais espaço em nossas mentes e corações. Que mais Gandhis, Mandelas e Lipton se manifestem na Terra. Bibliografia Bate-bola de sabedoria com Lama Michel. http://www.it.radionsvistens.com.br/np Entrevista 2 HTM Baumann, Martin, 1994. The Transplantation of Buddhism to Germany. Processive Modes and Strategies of Adaptation, in Method Theory in the Study of Religion 6, 1994, pp. 35, 61. Berger, Peter L. Thomas Luckman, 1998, A Construção Social da Realidade, Petrópolis, Vozes Blank, Reynold J., 1995, Reencarnação ou Ressurreição. Uma decisão de fé, São Paulo, Paulos Brandão, Carlos Rodrigues, 1988, Ser Católico. Dimensões Brasileiras, um estudo sobre a atribuição através da religião, in Viola Sach 7AL. Brasil e Estados Unidos. Religião e Identidade Nacional, Rio de Janeiro, Graal, pp 11, 58, 65. Refiro-me à minha conversa gravada com Lama Michel depois da sua palestra por ocasião da comemoração de 10º aniversário do Centro de Dharma em São Paulo em 3 de dezembro de 1998. 316. Franco Zarski Campoy, Janaína, 1999, Um Dia de Paz, in Viva Feliz, VL, N 6, dezembro de 1999, pp 42, 45. Campos, Nancy, 1998. Ondas em, in L. Junho, pp 90, 94. César, Bel, 2001. Viagem interior ao Tibete. Acompanhando os mestres do budismo tibetano Lama Gangchen Rinpoche e Lama Michel Rinpoche, São Paulo, editora Gaia Carpenter, Robert T. Vad Clarkerhoff, 1995, The Transplantation of Seishunoe from Japan to Brasil. Moving Beyond the Ethnic Enclave, in Journal of Contemporary Religion, Vol 10, NO, pp 41, 54. Crivellaro, Débora, 1999, Aprendiz de Buda, in Época, 1 de novembro de 1999, pp. 50, 51. Intromente. The Recognition of the Reincarnate Masters of Tibet and the Himalayas by Jagmon Kong Trulodrota e Translated and Introduced by Gavan Zangpo, 1997, Itaca, Snowlion Publications Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Florianópolis, 1999, ata da 97ª Sessão Ordinária, do 6º Período Legislativo, da 13ª Legislatura, realizada em 17 de novembro de 1999. Faleiros, Moema Pimentel. Lama Michel Rinpoche, o Pequeno Buda Brasileiro, http://www.felizdarvida.com.br/caminhos/michel.html. Hightech Macumba, Instituto de Goethe em São Paulo, http://www
goethe.de/br/sap.me Acumba. Lama Gangshen, 1995, Zanling Shid Bangshin da 6 segundo, Clara Luz da Lua Mensageiro da Paz Mundial, Livro segundo, Milão, Lama Gangshen Piace Publications Lama Gangshen, 1996. Apresentação, em Uma Jovem Ideia de Paz. Conversas com o Lama Michel Rinpoche, 1996, São Paulo, Sarasvati Multimídia, pp 15, 18. Lama Gangshen, 1996b, Prefácio, em Oráculo I, Lung Ten, compilado por Isabel Vilares Lenz César, São Paulo, Sarasvati Multimídia, sem numeração de páginas, Lama Gangshen, 1997, Fazendo as Pazes com o Meio Ambiente, São Paulo, Centro de Dharma da Paz, Shigshoy Tsog Lama Gangshen, 2001, Autocura I. Proposta de um mestre tibetano, São Paulo, Editora Gaia, Mackenzie, Vic, 1996, Reincarnation, The Boy Lama, Boston, Wisdom Publications P.A., Michael, 1969, The Transplantation of Religions, in Nome, 16, pp 234, 239, Ravison, Andrew, 2001, Western Buddhist Teachers, in Journal F Global Buddhism, 2, 123, 138, Tempos de Paz, Jornal do Fórum Espiritual Local São Paulo, 1998, ano 1º, NL Verão uma entrevista com o Lama Michel Rinpoche, http://www.darmanet.com.br/michel.htm O direito de compartilhar para o deficiente visual, sem fins lucrativos, de acordo com a Lei N. 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Capítulo 4 das limitações aos direitos autorais art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. I. A reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Lei N. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 3 da Tecnologia Assistiva Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Capítulo 4 do Direito à Educação Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Ainda para a atualização, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou proposta que exige, nas bibliotecas públicas, a oferta de publicações acessíveis às pessoas com deficiência visual, como audiolivros, e de tecnologias que permitam o acesso ao texto escrito por vias alternativas. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Capítulo 9 do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido acesso e a bens culturais em formato acessível e a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível.
a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.